Olá! Conversa de peso de hoje vai falar sobre empreendedorismo e responsabilidade social. Meu convidado de hoje, natural de Horizontina, filho do seu Edevaldo e da dona Neuci, é graduado em Ciências Contábeis com MBA em Controladoria e Finanças Empresariais. Marido da Adriana, é membro do Conselho de Competitividade da BIMAC e conselheiro do Consex, Conselho das Empresas Exportadoras da Fiergs. Pai da Paola e do Tobias, é vice-presidente de Administração e Finanças da Steel em São Leopoldo e presidente da HKRS, a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Hoje teremos uma conversa de peso com Cleomar Luiz Pruntzel. Cleomar, que honra te receber nessa conversa de peso. Olá, Rodrigo. Olá, telespectadores da Vale TV. Para mim é uma honra também, uma grande alegria estar aqui com vocês no dia de hoje. Vamos falar da tua Horizontina. Como é que veio parar em São Leopoldo, hein? Que início foi esse? É uma história interessante. Isso foi lá pelos idos de 83, 84. Meu irmão já estava aqui, ele veio para estudar teologia e eu queria copiá-lo e vim atrás também. Então, iniciei os estudos de teologia de 84 até 88. Então, isso me trouxe a São Leopoldo. No início foi um desafio, né? Ficar longe, de 13 para 14 anos de idade, ficar longe dos pais. Mas isso eu acredito que foi uma fase importante para amadurecer profissionalmente. Estudar teologia onde? No Seminário Concórdia, em São Leopoldo. Ligado à Igreja Evangélica Luterana. Evangélica Luterana. Então, houve uma cisão das igrejas evangélicas há em torno de 110, 115 anos. Mas esse seminário existe há mais de 100 anos. Então, assim, é uma referência, né? E foi muito útil para mim. Assim, foi a parte de sociologia, filosofia, me ajudou bastante. Mas foi cair nas exatas. Fui cair nas exatas. Olhando a parte de teologia, assim, 50% do conteúdo me atraía bastante, a parte de história, filosofia, como eu comentei. Mas o restante, assim, eu tinha uma certa resistência e tal. E sempre fui de ter uma opinião própria, então, assim, não me acertei muito bem com alguns professores e tal. E algo que, assim, depois de fazer alguns testes vocacionais, que eram muito comuns na época, me levou à parte de exatas, à parte de contabilidade, mas tem uma razão por trás. O meu pai, junto com meu tio e meu avô, eles tinham uma pequena rede de supermercados, na verdade, uns mercados de interior, lá no interior de Horizontina, e eu sempre que possível eu ficava à frente do caixa, fazia parte de finanças, recibos, juntava os cheques para fazer depósito. Então, eu acredito que isso tenha, de certa forma, me auxiliado e me direcionado para fazer contábeis. Fiz contábeis na Unicinos, toda a minha formação é na Unicinos, depois fui fazer também um MBA em Controladoria e Gestão Empresarial. Grande admiração pela Unicinos, uma referência para mim. 28 anos de Steel, mas nem sempre foi como vice-presidente, né? Como é essa caminhada dentro de uma empresa gigante, internacional, como a Steel? Uma empresa que, aliás, honra muito São Leopoldo, o nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Bem, 28 anos é uma história, né? Então, eu vou tentar resumir essa história em alguns capítulos importantes. Eu trabalhava, este foi o meu segundo emprego, eu trabalhava numa outra empresa tradicional de São Leopoldo, que infelizmente não existe mais, que é a Irmãos Petrol, fabricante de esquadrias, referência na época na importação da tecnologia de perfis de PVC. E eu participei de um processo de seleção na Steel e fui selecionado para a Steel. Comecei na área de controladoria, que é uma parte mais contábil e estratégica, voltada à gestão do resultado, otimização de resultados. E eu era responsável pela área de análise de investimentos. Calculava a viabilidade econômica, então, vamos comprar uma máquina nova, ela vai dar retorno em 4, 5 anos ou não. Então, esse foi meu primeiro papel. Depois, a Steel foi uma das primeiras empresas do Brasil a implementar o sistema de gestão ERP da SAP. SAP é uma outra
grande empresa alemã e tem um laboratório em São Leopoldo que é um orgulho para todos nós. Então, eu participei do processo de implementação do SAP na Steel e isso me deu assim uma representatividade, um reconhecimento interno da Steel. Depois eu fui assumindo maiores desafios, maiores responsabilidades. Eu assumi toda a parte contábil e ali foi assim de desafios na carreira. Eu acho que foi um dos maiores desafios porque a gente tinha que reportar em alemão, relatórios mensais, trimestrais e anuais, todos eles em alemão. Eu já tinha um certo nível de alemão, mas ali eu tive que me esforçar ainda mais para desenvolver o alemão. Então, assim, toda vez que eu fui colocado assim ou que teve uma oportunidade, eu sempre abracei, né? E amo o que eu faço com muita dedicação, muita ética. Então, isso me levou a assumir novas responsabilidades na Steel. Depois a gente criou o departamento jurídico e desde 2016 eu estou à frente da vice-presidência de administração e finanças, o que engloba aí tanto a área contábil, a parte tributária, a parte de finanças, a parte de controladoria em si e também o departamento jurídico da Steel. A gente tem um departamento jurídico interno e a parte de tecnologia da informação, né, que para mim hoje é um grande desafio, essa parte da gestão dessa área de transformação digital. Participaste também da implantação do compliance. Sim. Como se dá isso numa empresa multinacional? Na verdade, assim, nós temos alguns fatores que nos levaram a isso. O primeiro deles, o Brasil tem, desde 2013, se eu não me engano, uma lei geral de proteção de dados, né? Então, todas as empresas devem se adequar a isso, né? Tratamento de dados pessoais, dados de clientes, o sigilo dessas informações, isso foi um dos fatores. E também a gente decidiu implementar na Steel um canal de ética, um código de ética interno, né? A gente foi pioneiro nessa parte dentro do grupo Steel, mundialmente. Então, assim, esse código de ética ele prevê as diretrizes para os colaboradores. Quer dizer, ao contrário do que a gente pode pensar, isso não veio da Alemanha, isso não, nasce aqui, nasceu aqui, a parte de compliance nasceu aqui. A gente, então, definiu um código de ética que é válido ou deve ser observado tanto pelos colaboradores quanto pelos fornecedores e também pelos clientes da Steel. Então, assim, esse código ele não se aplica somente ao público interno, mas também aos nossos parceiros. E também foi criado a gente tem assim denominado um canal de ética, onde quem se depara com alguma situação um pouco estranha, ou sei lá, uma sinalização de fraude, alguma coisa assim nesse sentido, pode fazer uma denúncia anônima para um canal de ética que a gente tem contratado fora da Steel, para a gente ter uma independência, para não ter, assim, para ser justo, né, com quem está denunciando. Então, é dado o retorno, as áreas são procuradas. Então, assim, esse canal de ética ele funciona fora da Steel, é feito por um terceiro. Surpreende saber que nasce aqui, né? Já que compliance é uma coisa tão especial na Europa, sobretudo, né? Um avanço, eu acho, que as nossas empresas vêm tendo, dentro de conceitos modernos e fundamentais, evidentemente. Mas eu tenho certeza que responsabilidade social e ambiental é algo que vem de lá, muito fortemente. Eu diria assim, hoje um tema principal de toda a sociedade são os princípios da sigla ESG, né, que é meio ambiente, a parte social e governança. Então, o compliance que a gente estava comentando, ele está na parte de governança, né, e a parte de meio ambiente é muito forte, né. Então, assim, a Europa em si, historicamente, tem uma preocupação muito forte com as questões ambientais, né. Então, sim, isso vem de lá e a gente está implementando isso ainda mais. A Steel sempre se preocupou com essa parte ambiental. Nós estamos ampliando isso também para os nossos principais parceiros, né? Isso se chama responsabilidade social corporativa, que vai ser estendida também, por exemplo, para a cadeia de fornecedores. Por exemplo, hoje eu compro
uma peça de uma máquina, só que eu não sei a origem do material, né? Se esse material foi feito por uma mão de obra escrava, por exemplo, ou foi utilizado um trabalho não fair, né? Então isso tudo a gente vai ampliar até para a cadeia. A gente chama de tiers, né? Tier 1, Tier 2, ou seja, são as fases da cadeia dos materiais. Então a gente vai ampliar isso também para nossos fornecedores. Muito interessante. Pois é, e como vai acontecendo esse engajamento comunitário e social de vocês? Assim? Tu hoje participa de uma série de entidades, está completamente interligado a áreas estratégicas da política econômica do nosso país e interligados com o mundo inteiro, né? Como é Fiergs, como é a HK, como é a Associação Brasileira de Máquinas, né? Como é, por exemplo, o trabalho de responsabilidade social junto a hospitais e entidades, né? Como já foi com o Centenário aqui em São Leopoldo, mas como ainda é na Santa Casa e no Hospital da PUC, né? De que forma se integra tudo isso e isso vai acontecendo? É uma coisa que era natural já em ti ou é algo que faz parte da vida da Steel? Eu diria que é uma conjunção de dois fatores. A cultura da Steel ela é fortemente voltada a esse papel da responsabilidade social. Isso já vem da Steel historicamente. Muito em função de ser uma empresa familiar, né? Ela é gerida por familiares, né? Descendentes do seu Andreas Steel, que foi o fundador da empresa. Então isso está presente, né? Essa preocupação com a comunidade, principalmente com a comunidade onde a Steel tem sedes, unidades fabris e tal. A minha parte social vem, eu diria assim, desde a época que eu fazia o curso de teologia, teve uma enchente muito, é um fato interessante, Rodrigo, teve uma enchente muito forte, acredito que foi em 84, 85, toda a nossa região aqui, e São Leopoldo não tinha os diques ainda, então toda aquela região foi inundada. Então eram milhares de pessoas sem lar, por meses, né? Pegava todo aquele junho até setembro. E a Cruz Vermelha Brasileira, na época, juntou forças, voluntários, que quisessem apoiar e tal. E eles foram até o seminário, e eu fui um dos que se prontificou, eu quero participar e tal. E isso me deu, assim, depois, trabalhei voluntariamente na Cruz Vermelha por alguns anos, e eles deram uma capacitação, né? Principalmente na parte de enfermagem, tratamento e tal. Isso foi o primeiro fator. Depois, quando eu entrei na Steel, por cuidar da parte contábil, todas as empresas podem destinar parte do seu imposto de renda, por exemplo, né? Então, assim, eu atuei muito fortemente em buscar projetos que estivessem de acordo com a nossa política, a nossa cultura. Então, assim, a gente se aproximou com hospitais, com ONGs, né? Destacaria lá em São Leopoldo a Pandorga, que tem uma atenção especial com autistas. Eu acredito que sejam em torno de 80 pessoas que estão lá diariamente. Temos a Casa Aberta, em São Leopoldo, também, que atende crianças em situação de risco, sofrendo maus tratos dos pais, etc. Então, tudo isso, essa vivência, me fez com que eu, na medida do possível, ampliasse ainda mais esse leque. E hoje, como você citou, participar de conselhos de hospitais, a gente está muito presente na Santa Casa agora. Eu acredito que é uma referência também para o nosso estado. O trabalho que eles têm feito é algo exemplar. Então, eu diria assim, juntou a cultura da Steel, que é fortemente preocupada com a comunidade, e com a minha vivência em algumas áreas. Então, assim, é algo que me faz sentir muito bem. Eu gosto de fazer isso, e eu acho que também, na medida do possível, a gente deveria tentar multiplicar isso. A gente, né? faz pouca filantropia? Eu diria que o brasileiro faz pouca filantropia. Então, é algo muito comum nos Estados Unidos. São bilhões doados. Santa Casa está passando por um processo enorme agora de construção de um novo hospital praticamente dentro. Com filantropia. Com filantropia. Com filantropia. A gente tem exemplos, eu não preciso citar aqui, mas empresas de renome do nosso estado que estão apoiando a Santa Casa na construção de um novo hospital. E a gente tem, inclusive, mecanismo para que isso possa ser feito
sem ter que botar dinheiro no bolso realmente, a mão no bolso realmente, né? Pelo menos 6% do imposto de renda da pessoa física, e as empresas também podem fazer isso, né? Bem, assim, a gente tem duas alternativas. As empresas, eu acredito que a grande maioria das empresas já faz isso. As empresas têm essa preocupação, então elas já destinam parte do seu imposto de renda para filantropia, para projetos sociais. Que não precisa ir para Brasília e depois voltar como o governo quer. E as empresas podem decidir onde destinar esses recursos, né? Mas onde que está o potencial, Rodrigo? E é algo que a gente tem trabalhado há muito tempo, está na pessoa física. A pessoa física que faz sua declaração no modelo completo, ela pode destinar 6% do seu imposto para projetos sociais. Isso pode ser um projeto cultural, projeto voltado ao atendimento de crianças em situações de risco, a parte do idoso e também para o esporte. Então, dados estatísticos da Receita Federal aqui de Novo Hamburgo, que a gente teve acesso, de que em São Leopoldo, por exemplo, somente 5% das pessoas destinam esse recurso. Esse potencial, esses 95% que faltam, representam milhões que poderiam ser destinados para projetos em São Leopoldo. Então, assim, eu acho que o nosso papel como fomentadores disso é ampliar. A gente tem que buscar ampliar isso e tentar fazer com que esses recursos sejam alocados aqui, nas nossas cidades. Steel chegando a 50 anos de Brasil. A Steel foi a primeira unidade do Grupo Steel fora da Alemanha. Foi inaugurada em 1973, então em janeiro, dia 11 de janeiro de ano que vem, de 2023, iremos celebrar os 50 anos da fundação da Steel aqui em São Leopoldo. E a história é interessante porque as primeiras empresas alemãs a se instalarem no Brasil foram as indústrias químicas, automobilísticas de autopeça. Então, assim, vamos lá, a gente teve Mercedes, teve Volkswagen, BASF, Bayer, mais para frente a parte de aço, Thyssen, essas grandes empresas. E as empresas médias, a Steel sempre foi considerada uma empresa média na Alemanha. Eles chamam de KMU, Klein- und Mittlere Unternehmen, né? As empresas médias foram provocadas pelo governo alemão a se expandirem no exterior. Então, a Steel participou disso, procurou, na época, locais para se instalar na América Latina, e o Brasil estava concorrendo com a Argentina. Mas o seu Steel, que estava nos visitando, e vem nos visitar agora, no início de novembro novamente, com seus 90 anos, ele decidiu por instalar a fábrica em São Leopoldo, e ali também tem uma história mais interessante ainda. O ministro do Trabalho, na época, era um leopoldense, né? Arnaldo Prieto, irmão do nosso querido, estimado, antigo prefeito, Henrique Prieto, já falecido. Então, eles, via Ministério do Trabalho, chegaram em São Leopoldo, e a Prefeitura de São Leopoldo disponibilizou uma área de 16, 18 hectares, lá na antiga Fazenda São Borja, em São Leopoldo, e a Steel decidiu, então, investir em São Leopoldo. E, na época, também, algo muito mais interessante, já existia uma proteção, barreiras comerciais. Então, assim, a Steel comercializava máquinas desde a década de 60 aqui no Brasil, através de um importador no Rio de Janeiro e um aqui também em Porto Alegre, chamada Comercial Trilhoteiro. Então, o governo brasileiro colocou barreiras comerciais, então, assim, para vender produtos aqui, tem que ser fabricado aqui. Então, foi uma forma também do governo brasileiro fazer com que houvesse atração de investimentos e desenvolvimento de novas tecnologias. De alguma forma, essa escolha por São Leopoldo tem a ver com a raiz germânica da cidade? Eu acredito que sim. Vamos conversar sobre Câmara Brasil-Alemanha? Vamos. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o vice-presidente da Steel, Cleomar Pruncel. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro.
que você faz com os seus resíduos? Chame a Univale para o descarte de resíduos materiais no seu condomínio ou empresa. Papéis e papelões, plásticos em geral, vidro, metais, eletrônicos e óleos de fritura devem ser reutilizados. São mais de 60 cooperados realizando a gestão e triagem de materiais recicláveis, enfardamento e comercialização nas cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Apoie a Univale em seu modelo sustentável, garantindo oportunidade de trabalho e ajuda na redução do impacto ambiental, através do descarte correto e da reciclagem. Univale, repense, reduza, recicle. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vice-presidente da STIHL, o Cleomar Prunzel, também presidente da Câmara Brasil-Alemanha, aliás, assunto que a gente precisa falar muito, no oferecimento de Mercator, feiras e eventos, Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Ô Cleomar, Câmara Brasil-Alemanha, a gente caminhando para os 200 anos bicentenário da imigração alemã. Te provocava, antes nós íamos para o intervalo, se a vinda da STIHL para São Leopoldo tinha um pouco dessa raiz, né, dessa história que a gente está recuperando e está contando e vivendo ela todos os dias. A HK é esse braço em todo o Brasil, né, a HK São Paulo, enorme, gigante, né, que faz a relação comercial entre as empresas desses dois países, com o apoio de seus ministérios, enfim. O que envolve a HKRS? Que vida é essa que tem essa instituição? Precisa ser uma empresa germânica, com raízes germânicas para fazer parte? Basta ela enxergar um processo de internacionalização? Como acontece isso no dia a dia, realmente? Bem, respondendo inicialmente a tua pergunta, não precisa ser uma empresa germânica para ser associada ou poder contar com o apoio da HK. Pode ser qualquer empresa. Eu vou te resumir, assim, Rodrigo, um pouco dos objetivos da Câmara e um pouco da história, né? As câmaras binacionais do governo alemão, elas foram criadas na Bélgica, se não me engano, a primeira foi na Bélgica, e no Brasil, logo na sequência, então no Brasil começou com uma câmara no Rio de Janeiro, é a mais antiga, tem mais de 100 anos, e depois foi criada também a de São Paulo, a maior, né? E, por último, aqui a Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul. A gente está caminhando por 70 anos. No todo, são em torno de 1.200 associados nessas 3 câmaras no Brasil. E algo interessante, assim, dados muito interessantes, são a importância do papel da Câmara na atração de investimentos, no aumento do comércio bilateral e também na capacitação dos seus associados. Então, a gente oferece vários cursos, a gente tem comitês onde são discutidos fóruns interessantes, como o Baucultur. Nós teremos agora, no próximo dia 18, o comitê mais tradicional da Câmara, que é o Comitê de Infraestrutura e Logística. Também teremos aqui em Novo Hamburgo, na ACIST, na ACI de Novo Hamburgo, o primeiro seminário internacional de direito do trabalho, algo assim. Então, estão todos convidados já para nos prestigiarem no próximo dia 20 de outubro. Então, esses são alguns dos papéis. Eu destacaria ainda a participação em feiras internacionais. As principais feiras globais ocorrem na Alemanha, por exemplo, a feira de Hannover, temos a Agritécnica também, muito forte.
E também a Câmara aqui do Rio Grande do Sul tem um papel importantíssimo nas feiras nossas aqui estaduais. Eu destacaria a feira, a Expo Inter, né? Recentemente realizada, então uma das principais feiras agropecuárias do mundo. E nós também temos lá a Expo Direto, em Não Me Toque, uma das principais feiras agrícolas aqui do nosso país. Então, esses são alguns dos papéis da Câmara. Lembrando ainda que a Alemanha destina grande parte dos seus investimentos, né? Investimentos não em aplicações financeiras, mas investimentos diretos em máquinas, em novas instalações. O Brasil, eu acredito que está na quinta posição na destinação de investimentos diretos da Alemanha. E se a gente for pegar o resultado do PIB da indústria alemã instalada no Brasil, a gente vai ter mais de 10% do PIB brasileiro vem de empresas alemãs. Então, assim, isso demonstra a importância desses investimentos, e a Câmara tem um papel fundamental na atração desses investimentos. De que forma a Câmara discute como ela pode apoiar o Brasil na sua evolução econômica e política, né? Já que grande parte, talvez, das coisas que nós fôssemos explicar para os alemães, eles não entenderiam por que a gente faz do jeito que a gente faz, né? Existe esse debate também dentro da Câmara? Existe um apoiamento nessas discussões econômicas? Bem, a parte, assim, sendo bem sincero, a parte política, a Câmara tem, por estatuto, assim, uma neutralidade. Então, assim, não falo da política partidária, evidentemente. Não, né? Mas assim, na busca do desenvolvimento, o objetivo inicial é capacitar seus associados. E para isso, muitas vezes, é necessário o debate com autoridades políticas. Como né? é agora discutir direito do trabalho, por exemplo? Esse é um dos que é uma questão exemplos. política também. Também tem um impacto político. Então, então assim, sim, a Câmara tem esse papel, mas o principal foco é a defesa dos interesses dos seus associados. Se eles têm algum problema com alguma legislação, então isso é levado, é debatido. A Câmara está bastante integrada ao consulado, aqui no Rio Grande do Sul, ao consulado alemão, e, de certa forma, também a parte cultural, né, do consulado no Instituto Goethe. Né? De alguma forma, existem projetos, ideias de que se celebre esse bicentenário. Essa data passa longe assim, do dia a dia dessas instituições. Né? Porque a gente imagina que lá se saiba muito pouco dessa história realmente. Né? A Alemanha, de 2022, país da inovação no mundo, né? Conheça, talvez, provavelmente, muito pouco do quanto é importante para nós, e grande parte do Brasil, né? Como tu falaste, 10% das empresas atuais, mas muitas das empresas que estão hoje ponta têm a sua origem germânica há 100, há 80, há 120 anos atrás. Né? Sem dúvida. A questão do bicentenário é a principal pauta da nossa gestão atual da Câmara. Bacana. É a principal pauta. E o que a gente tem feito é buscado uma aproximação tanto com o governo do Estado, via Secretaria da Cultura, também aqui com a Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Né? A gente tem criado um comitê, na verdade tem um comitê municipal e tem um comitê estadual. E o nosso papel, juntamente com o consulado, é tentar buscar também parcerias com a embaixada. Né? Eu estive recentemente na Embaixada da Alemanha em Brasília, conversando com o embaixador, e o que a gente pode deduzir disso é de que essa data ela é muito mais importante para os brasileiros do que propriamente para os alemães. Né? Certo. Então, assim, se a gente for olhar dados históricos, quantos alemães imigraram ao redor do mundo, a grande maioria foi para os Estados Unidos, e, sei lá, 5% talvez vieram a cá para o sul do Brasil. Então, assim, é uma data importante, mas é muito mais importante para nós, e a gente tem buscado, não diretamente com o governo alemão, mas com alguns estados. A Câmara aqui do Rio Grande do Sul ela tem uma grande aproximação com alguns estados alemães. Então, a gente acredita que a gente vai poder fazer algumas parcerias interessantes até o 2024, quando a gente vai comemorar essa importante data para nós, né?
do bicentenário da imigração alemã, que se iniciou em São Leopoldo. Para nós que somos aí dezenas de milhões de descendentes, né, no sul do Brasil, né? Mais de uma dezena de milhões, com certeza, Rio Grande do Sul, em torno de 8 milhões e meio. Né? Cleomar, de alguma forma, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas palestras onde a HK falava de alguns serviços, né? A Câmara Brasil Alemanha falava de alguns serviços, incentivava alguns projetos. Né? Como é que as pessoas podem viver um pouco mais isso? Né? Falávamos um pouco antes de entrar no ar de um serviço em especial que envolve os sêniors, né? As pessoas aposentadas lá que têm uma experiência normalmente enorme, um grande banco de dados de pessoas com as mais diferentes expertises e vivências, e que estão à disposição, por exemplo, nossa aqui, né? As pessoas podem acessar isso de uma forma quase gratuita, né? Praticamente apoiando a estadia deles aqui. Né? Então, você tem uma consultoria de alguém extremamente experiente na tua especialidade por um preço que, com certeza, uma consultoria no Brasil não seria tão atraente. Né? Como acessa esses serviços e vive um pouco mais o que é possível construir junto com o HK? Você estava se referindo a um importante projeto que a Câmara apoia há mais de 20 anos, juntamente com o governo alemão, Senior Expert Services. De forma assim resumida, existe um pool de profissionais que se aposentaram na Alemanha, de diversas áreas, e que buscaram o governo alemão para se oferecerem para realizar projetos onde ocorre uma transferência de conhecimento, que eles adquiriram ao longo de, sei lá, 50, 60 anos de carreira. Então, assim, as empresas que têm interesse em trazer alguém, um profissional específico para a sua área, essas empresas podem procurar a Câmara. Nós temos uma área específica que cuida desse projeto dentro da Câmara. E depois de preencher alguns formulários e tal, mostrar o interesse que ela tem, qual a área, e a Câmara, juntamente com o governo alemão, irá procurar esse profissional que mais se adequa a essa necessidade. Os custos, como você falou, para a empresa que se decidir trazer esse profissional, basicamente é hospedagem e alimentação. Então, assim, é um investimento pouco significativo, não demanda muitos recursos, mas essa troca, esse conhecimento, com certeza será um grande investimento para essa empresa que trouxer esse profissional. A gente tem algumas experiências, o Hospital de Juí trouxe um profissional, nós temos aqui, próximo nós, aqui uma padaria famosa em Nova Petrópolis, que trouxe um padeiro, que ficou aqui por cerca de 2 anos, transferindo conhecimento. Ou seja, hoje temos pães, como na Alemanha, aqui em Nova Petrópolis. Isso pode se dar em qualquer área do conhecimento. Qualquer área. Na indústria, no comércio, na prestação de serviço, como a gente falava. É algo que assim, nos intriga um pouco, Rodrigo, a razão de que a gente tem certeza que tem um potencial enorme. Muitas empresas necessitam desse conhecimento. E o Brasil não tem se utilizado muito disso. E por curiosidade, assim, o país que mais tem se utilizado, importando esses profissionais, é a China. Imagina. A China tem, se eu não me engano, mais de 10 mil profissionais por ano estão indo para a China transferindo conhecimento. Poderia ser nós, aliás, pode ser nós. Cleomar, adorei conversar contigo, né? Acho que a gente podia falar por horas aqui, e falar tudo isso em 27 minutos é um grande desafio. Evidentemente, a gente conseguiu dar uma boa pincelada em tudo, de falar dessa história maravilhosa da Stihl, de falar de Câmara Brasil Alemanha. Aliás, vamos falar muito disso, né? 50 anos de Stihl, agora no início de janeiro. E, claro, 200 anos da imigração alemã. A gente vai falar sobre isso com a Câmara Brasil Alemanha pelos próximos 2 anos. Obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, foi uma grande alegria estar aqui com você e com vocês, telespectadores da Vale TV. Hoje, numa conversa de peso com o vice-presidente da Stihl, presidente da Câmara Brasil-Alemanha, Cleomar Prunzel. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.